Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores deputados municipais, excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada, excelentíssimos senhores vereadores, caros trabalhadores, convidados das diferentes instituições, cidadãos, amigos, minhas senhoras e meus senhores. 50 anos. 50 anos da data mais importante da nossa vida coletiva. Aqui nesta sala, há quem tenha profunda ligação à luta contra a ditadura fascista, quem tenha sido preso político, quem tenha passado pela clandestinidade, quem tenha sido mobilizado para a guerra colonial. Poucas devem ser as famílias portuguesas que não tenham no seu passado, em pelo menos um dos seus membros, histórias ligadas a estas dimensões que referi. Outros tiveram pouco tempo na escola para dela sair e ir trabalhar quando a sua idade ainda queria tempo para brincar e aprender. Outros permaneceram na escola e, se o seu despertar interrogava o regime ditatorial, eram vigiados, perseguidos e presos nas cadeias fascistas. Outros eram trabalhadores sem direitos e com baixos salários e se reuniam com um grupo de outros camaradas de trabalho, também eram vigiados, denunciados, perseguidos, levados pela PIDE, interrogados, torturados e presos. Outros ainda tinham acesso a quase nada e para aqui vieram para a Almada à procura de melhores condições de vida para si e para as suas famílias. E ainda há quem diga, de forma injuriosa, que naquele tempo é que era bom e quer regressar à escuridão de 48 anos, usando os meios de comunicação atual para mentir, iludir, incutir o ódio, alastrar o medo, confundir e procurar tirar vantagem de forma cobarde com falsidades para enganar o povo. Quem viu os seus filhos partir por uma guerra sem sentido, quem viu os seus familiares mortos nessa mesma guerra, quem não teve condições para prosseguir os seus estudos, quem tinha baixos salários e não tinha direitos laborais garantidos, quem era perseguido, torturado e preso pela polícia política, sabe, porque o sentiu, que esse tempo foi atroz para o povo português. O 25 de Abril foi uma revolução libertadora que devolveu a liberdade e a democracia ao povo português, numa madrugada onde os capitães de Abril desarmaram o regime opressor, juntando-se mais tarde seguido ao povo, enchendo ruas e praças de gente ansiosa pela mudança de rumo do seu país. Liberdade de pensamento e de expressão, mas também liberdade de organização e de luta. Luta por mais pão, luta por saúde, educação, habitação e justiça para todos. O que está por cumprir ou realizar não pode ser tomado como responsabilidade de Abril, mas responsabilizar aqueles que nunca se conformaram com o que de Abril teve de mais avançado, transformador e progressista e tudo têm feito para empobrecer ou mesmo amputar expressões dessa dimensão. Nas comemorações do cinquentenário 25 de Abril de 1974, é imperativo não deixar submergir o que ela foi e representou na avalanche interpretativa dos que lhe negam a sua natureza, alcance e características ímpares. Celebrar Abril é evidenciar o que foi o fascismo e combater o seu branqueamento é destacar a luta antifascista pela liberdade e a democracia. Celebrar Abril é assinalar o seu sentido transformador e revolucionário, é não rasurar a memória coletiva que o envolve, é afirmar o caminho que o tornou possível, rejeitando as perversões e falsificações históricas. É denunciar o que invocam para ocultar o seu sentido mais profundo. Devemos sublinhar o que constitui hoje os seus valores e referências para um Portugal desenvolvido e soberano que décadas de política de direita têm contrariado. Abril é futuro e as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos devem apontar para as novas gerações. É preciso dizer aos nossos jovens que Abril foi possível porque é fruto de uma longa resistência antifascista, de uma abnegada dedicação à luta pela democracia e liberdade.
pela qual muitos comunistas e outros democratas deram, inclusive, a vida. É preciso dizer aos nossos jovens, aqui de Almada, que há 416 nomes da nossa terra, homens e mulheres, presos políticos, a quem devemos prestar gratidão e que os seus nomes devem ser conhecidos de todos e inscritos numa praça do nosso concelho. É preciso dizer aos nossos jovens que as conquistas atingem-se com a luta, organizada e solidária do povo, e que a juventude é parte ativa dessa luta. Que muitas vezes temos de morder os lábios quando lutamos, porque a luta exige coragem, razão e emoção. Imaginem o que terão sentido os resistentes antifascistas, o que terão passado nas prisões, em isolamento, sem contacto com a família, amigos e camaradas. Imaginem o que passou pela cabeça daqueles jovens capitães e militares de Abril quando saíram dos quartéis naquela madrugada, sem saber se regressavam ou como regressavam, sem saber se a revolução alcançava o sucesso desejado, como veio a acontecer. Mas também imaginem a alegria que sentiram quando viram o povo ao seu lado, nas ruas, a dizer que já nada voltava atrás. A liberdade e a democracia era o destino que o país tomava nas suas mãos. É essa alegria que queremos viver no que de melhor Abril e a sua Constituição de 1976 tem de mais avançado e democrático nas suas expressões de participação e pluralidade. Falar hoje dos 50 anos da Revolução dos Cravos e daqueles que a fizeram é também falar dos seus herdeiros e de tudo o que destas sementes brotou. Quando comemoramos Abril, comemoramos os seus valores e conquistas, evocamos a memória, mas aprofundamos o conhecimento da luta e a ação desenvolvida para alcançarmos a liberdade. É esse Abril que queremos e vamos cumprir. As comemorações do 50º da Revolução dos Cravos serão o continuar da afirmação ampla e inspiradora dos seus valores. Um regime de liberdade, do exercício das liberdades e direitos dos cidadãos, sem discriminações, com a igualdade de oportunidades, que impossibilitem os abusos e a impunidade do poder. Portugal precisa de Abril para que o desenvolvimento económico corresponda aos interesses nacionais e à solução dos grandes problemas sociais, à modernização e dinamização do aparelho produtivo, à mobilização dos recursos e potencialidades nacionais, ao aumento da produção. Portugal precisa de Abril para uma política social que aprofunde os direitos dos trabalhadores, que promova o melhoramento das condições de vida do povo, que garanta os direitos das mulheres, dos jovens e dos reformados, que cumpra os deveres do Estado na solução dos problemas da saúde, do ensino, da habitação, da segurança social, na defesa do meio ambiente, que ponha fim às grandes discriminações e flagelos sociais. Portugal precisa de Abril para uma política cultural, de educação e do ensino que garanta a todos os cidadãos o acesso ao conhecimento, à concretização das suas vocações e potencialidades, à livre fruição e criação culturais. Os tempos mostram que temos muito trabalho pela frente e que a aproximação esclarecedora e pedagógica junto das novas gerações é urgente e necessária para que os caminhos de Abril continuem a semear futuro. O futuro que os 50 anos em si transportam, podem e devem transformar na vida de todos e de cada um de nós. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva a liberdade. Da União de Freguesias Caparica e Trafaria, Wanda Silva, Major António Ramos e Luís Palma.
emblemas da nossa terra. Também o Sr. Presidente da UNAP para a entrega e para a deposição da coroa de flores.